Uma explosão estrondou, jogando para longe qualquer um que tivesse o azar de estar por perto. De seu núcleo, anéis vermelhos surgiram. Então a boca de um dragão com chifres se abriu. Ele foi confrontado por um jovem de capa e com um cajado mágico. Ele não resistiu por muito tempo. Uma pata escarlate o jogou para o lado como uma pena. Será que ele, Lysander, o melhor mago cultivador deste mundo, estava prestes a morrer nas mãos deste mutante? Diante dele estava uma mulher a quem o homem chamou Carrie, irmã. Ele pediu desesperadamente ajuda a ela e ao jovem que estava ao seu lado, e claramente acreditava que a receberia. A menina se inclinou e ronronou, dizendo que não achava que Lysander realmente iria correr atrás do pingente de peixe a seu pedido. Então ela confiantemente pegou a mão dele e tirou o anel do dedo dele como um presente de despedida. O que ela quer dizer com isso? Em vez de responder, Carrie se inclinou para beijar o homem com quem ela tinha vindo. Eles estão com ele agora, e Lisandro não passa de lixo no caminho deles, e eles vieram para se livrar dele. Lysander arranhou o chão desesperadamente com os dedos. Ele os tratava como família. Seria possível tal traição? A vida, junto com a fé nas pessoas, estava lentamente se esvaindo dele. O ato de desespero foi interrompido pelo barulho desagradável do despertador. Lysander sentou-se na cama, pressionando a palma da mão contra a cabeça pesada. Onde ele está? Por que esse lugar parece seu antigo dormitório? Por que ele está vivo? Ele foi morto pelo chefe do mundo da Ascensão. E agora? 7 de agosto de 2040, um dia antes do lançamento do jogo. Aparentemente, a lenda de que o pingente de peixe ressuscita o jogador acabou se revelando verdadeira. Que sorte a sua que ele começou a guardá-lo no ringue, e aqueles traidores não o roubaram. Ele amou Carrie por 10 anos, e ela o deixou pelo melhor amigo dele. Além disso, eles o deixaram para ser despedaçado pelo chefe do jogo e levaram todos os seus artefatos. Mas os céus ainda não se afastaram dele. Ele fará esses dois experimentarem a traição. O telefone tocou. Era uma amiga ligando e ela trazia novidades. O Lysander lembrou-se de como, 10 anos atrás, neste mesmo dia, ela lhe contou que tinha visto Carrie beijando outro homem. Então ele não acreditou nela. Eles brigaram e pararam de se comunicar. Desta vez ele apenas suspirou tristemente. A menina não conseguia acreditar em uma reação tão calma e decidiu que o rapaz havia interpretado aquilo como uma brincadeira. Mas ele acreditava, além disso, que tinha notícias mais importantes. Ela já ouviu falar do jogo Eight Wastelands. É neste jogo que ele planeja se tornar um atleta cibernético. Este não é apenas um jogo de realidade virtual. Em 5 anos, ele dominará o mundo inteiro e depois se fundirá completamente com ele. Quanto mais cedo você começar, mais poderá alcançar. O jovem estava pronto para sair do albergue em alguns dias e alugar um quarto para se dedicar inteiramente ao jogo. A amiga estava prestes a desligar, mas Lysander nervosamente pediu para ela não fazer isso. Ele tinha um pedido. O jogo exigia equipamento, mas suas contas estavam completamente vazias. A menina gritou com raiva. Quem é o culpado pelo fato dele não ter um centavo? Ela disse a ele ontem que ele não deveria dar um presente de aniversário caro para Carrie. Ah, é uma pena que eu não tenha renascido um dia antes. Mas então uma notificação soou. Afinal, uma quantia considerável havia chegado à conta. Assim que passou da meia-noite, ele começou a se conectar ao jogo. E aqui vamos nós novamente, 10 anos depois. No lugar onde seus sonhos começaram. A irmã Nora estava flutuando no ar. O Siguias, contato com o qual deu início ao jogo. Os novatos ao redor estavam gritando, brincando, flertando estupidamente e dando em cima de mim. E é assim que eles se comportam aqui e agora? Tolos. A menina acenou com a mão, dispersando todos para os lados. Se ela poupá-los, eles sairão da prisão. Caso contrário, receberão uma redução permanente em suas características. Mas Lisandro sabia que tinha que se comportar de acordo. Então ele deu um passo à frente e se curvou para ganhar o favor de Nora. Ele falou sobre sua disposição de se tornar um cultivador e pediu a bênção de sua irmã, que a concedeu a ele. É hora de desenvolver seu talento inato. Em sua vida passada, ele tinha o talento de um gênio dos negócios, dando 10% de desconto nas compras na loja de jogos. Não era o melhor disponível, mas mesmo com o mesmo talento, ele poderia ter subido. Agora, o talento era diferente. Ele adquiriu o talento da reviravolta do destino, que dá características máximas e muitas outras vantagens.
Contudo, também houve algumas desvantagens. Agora é hora de escolher um avatar. Embora à primeira vista os modelos fossem quase idênticos, suas características eram diferentes. Desta vez, ele escolheu aquele que lhe dava o máximo de carisma. Em uma vida passada, ele teve a oportunidade de ver que isso é muito importante para se comunicar com NPCs e receber missões. Desta vez, ele compensará tudo o que perdeu. Agora é hora de escolher seu local de partida. 4 áreas davam a oportunidade de iniciar um dos tipos de cultivo: magia, corpo, medicina ou espada. Da última vez, por causa de Carrie, ele escolheu magia, mas desta vez, com estatísticas máximas, Lysander fará do seu jeito. Em sua nova vida, ele irá para Muxian e se tornará o mais forte cultivador de espadas. Finalmente o jogo começou. Então um velho NPC apareceu na multidão, e todos imediatamente correram até ele para realizar tarefas. Entretanto, Lysander sabia com certeza que tais NPCs proeminentes definitivamente não tinham nenhuma missão. Ele irá para a seita da espada. Então o jovem foi chamado por trás. Foi a beldade do jogo que se apresentou como dona do estúdio. Ela se agarrou a Lisandro, reclamando de solidão e também oferecendo tarefas. Isso é o que o carisma máximo era capaz de fazer. No entanto, ele tinha uma chance melhor onde já estava indo. Então Lysander recusou o NPC da forma mais gentil possível e foi embora. A verdadeira oportunidade para o recém-chegado o esperava na forja. Uma multidão de jogadores o aconselhou a deixar o ferreiro surdo e ir até a entrada da vila para uma missão. Mas Lisandro sabia exatamente o que tinha que fazer. Ignorando o conselho, ele acendeu uma fogueira para o ferreiro. O fogo se alastrou e o trabalho foi concluído com sucesso. Ele era o NPC mais importante da vila para os recém-chegados, notou Lysander e agradeceu pela ajuda. Em troca, ele ofereceu ao jovem qualquer uma de suas espadas por um dia. O jovem escolheu uma simples espada de ferro e partiu para completar sua primeira missão: obter as presas de uma cobra verde da floresta de bambu. Ele mandou a multidão embora, aconselhando-os a cantar uma canção de amor para o ferreiro que tinha acabado de se separar. Em poucos minutos, eles se dispersaram devido à raiva do homem, que certamente não queria ouvir nenhuma música melosa. Enquanto isso, Lisandro foi mais fundo na floresta. A cobra o atacou de cima, mas o jovem sabia o que esperar e conseguiu atacar antes que qualquer dano fosse causado. A cobra foi derrotada, o jovem recebeu 3 pontos de experiência, um arco, uma bolsa de pele de cobra e uma espada de cobra. Anteriormente, havia muito menos itens descartados. Aparentemente, isso se devia ao seu talento inato. A cobra morta precisou de mais alguns golpes para conseguir suas presas. Lisandro entregou-os ao ferreiro, ficando com as flechas e as moedas de cobre que caíram depois. O ferreiro ficou muito satisfeito e, como recompensa, deu-lhe uma carta, que era um convite para a seita da espada. Acontece que ninguém havia recebido esta carta antes dele. Mas todos os jogadores se aglomeraram alegremente quando ele começou a vender seu arco de cobra na praça. O leilão estava a todo vapor quando várias garotas apareceram, a principal das quais ofereceu uma grande quantia. De repente, o preço foi superado. Um grupo de homens apareceu do outro lado, um deles oferecendo ainda mais dinheiro. Era William, o chefe da guilda Vanshi. Lysander se lembrava bem dele. Em sua vida passada, quando ele entrou no top 10, esta guilda tentou atraí-lo para o seu lado. Então ele se recusou e passou a odiar William. Hoje era impossível repetir esse caminho. O líder da guilda imediatamente estendeu a mão para o equipamento. De repente, a menina interveio na conversa e ofereceu um preço melhor. William não desistiu e o leilão começou. Quem é ela que não tem medo de falar contra a guilda de Vansha? Por fim, o preço ficou alto o suficiente para que William não conseguisse mais do que ela. E tudo o que restava era ameaçar. Entretanto, Lysander não queria perder a chance de melhorar as relações. Então se ofereceu para levar o equipamento do homem pelo mesmo valor. Extremamente satisfeito consigo mesmo, William aconselhou a garota a ser mais complacente e foi embora. Naquele momento, ela ficou terrivelmente furiosa. É claro, Lisandro havia prometido dar o arco para quem desse o maior preço. Seguindo as meninas, ele se ofereceu para vender algumas notícias muito úteis. O jovem começou a insistir que desprezava William e não o via como um aliado, e, portanto, não lhe vendeu a notícia. E a moça transferiu o dinheiro. Lysander explicou que a missão deveria ser endereçada ao ferreiro.
Ele mostrou a carta da seita da espada como prova, elogiou a garota, disse a ela para agir secretamente, e assim ganhou seu favor. Mas a troca pacífica de notícias foi interrompida. As meninas da guilda foram atacadas por um chefe javali com o qual elas não conseguiram lidar. Lysander ficou muito feliz. Ele deu um passo à frente para derrotar o chefe mais forte da vila. Ele não tinha um arco, então teve que pegar um emprestado de uma garota. Bater. Enquanto a guilda próxima ria, sussurrando sobre como a situação havia se tornado quase romântica, Lysander atacou o chefe. Entretanto, esse javali não poderia ser derrotado com golpes diretos. Era preciso usar de astúcia. De fora, parecia que ele estava fugindo de medo. Um salto e Lysander está seguro, mas o javali bate na parede e sofre danos. Agora era a hora de atacar. Entretanto, mesmo depois de muitos golpes, o javali ainda estava vivo. Tive que acabar com ele com um golpe de cima. Seu nível de cultivo aumentou. Lysander entrou no estágio de refinamento de Ki. Agora ele está quase 2 vezes à frente dos outros jogadores. Ele coletou tudo o que conseguiu matando o chefe. Imediatamente o céu escureceu, relâmpagos brilharam. Este foi um desastre que acompanha a transição para uma nova fase. A menina o convidou para adicioná-la como amiga. Ele não se importou, mesmo tendo feito isso literalmente correndo. Ele teve que correr para a seita da espada. Lá ele poderia ser protegido do desastre, cuja morte ameaçava a perda de tudo o que ele havia adquirido. Iluminada por um raio, uma linda garota flutuava no ar. Ela saiu em direção ao barulho e agora, esperando uma explicação, olhou para todos. Lisandro curvou-se diante do líder da seita e estendeu sua carta como um escudo, implorando para ser aceito como discípulo. Ele foi aceito e protegido da catástrofe celestial. Ficou claro que foi sua descoberta que causou o desastre, e os professores cercaram o jovem, oferecendo-se para ser seu aluno. Entretanto, a própria mestra disse que aceitaria Lisandro como aprendiz. Ele seria seu primeiro e único protegido. Além disso, o jovem foi ordenado a ir ao salão principal do palácio da Seita da Espada. No entanto, ele esperou por um bom tempo, mas ninguém apareceu. Então ele decidiu explorar os locais disponíveis, escolhendo o palácio mais incomum para entrar. Lá ele foi recebido pelo chefe seminu da seita. Acontece que aquele era o palácio dela, e ela ficou furiosa o suficiente para atacar com força. Mas ela também era misericordiosa. Então, depois de descobrir como o discípulo foi parar ali, ela lhe deu uma pílula de jade púrpura Xuanping, que foi projetada para restaurar 3.000 pontos de saúde fora do combate e aumentar as estatísticas de combate por alguns minutos durante o combate. Ao retornar, ele finalmente conheceu aquela que deveria conhecer, Nicole, que deveria ajudá-lo a se estabelecer. Lysander fez uma reverência, recebendo pontos de favor adicionais, e imediatamente fez um elogio para consolidar o resultado. O nível de favor aumentou novamente, e o jovem já estava feliz pensando que se conseguissem pontos suficientes, eles seriam capazes de se dedicar ao cultivo duplo. Aqui Lisandro começou a tossir. O golpe do líder estava se fazendo sentir. Ele contou a Nicole preocupada o que tinha acontecido. É bom que você tenha prestado atenção. Você pode se beneficiar da situação. A guia ficou envergonhada pelo ocorrido. A culpa era toda dela, pois estava atrasada, entretida em um romance interessante. Como reparação, a garota lhe deu um frasco de remédio para aumentar o Ki. Ele aceitou o presente com gratidão, mas não culpou Nicole. E assim o nível de favor dela aumentou novamente. Além disso, ela deu um pingente de jade que formava um escudo espiritual. Depois de uma conversa tão bem-sucedida, eles foram para o salão onde estavam todos os equipamentos para iniciantes. O conjunto de coleta de energia em nível terrestre permitia absorver energia espiritual muito mais rápido e subir de nível. Em condições normais, os jogadores poderiam meditar em qualquer lugar, mas seus níveis aumentariam mais lentamente. A meditação começou e o jogo terminou. Lisandro voltou a si. Sim, ele ganhou dinheiro no jogo e progrediu muito bem. Ótimo começo. Na manhã seguinte, Emma estava correndo em algum lugar com sua motocicleta. Acontece que em algum lugar era para Lysander. Ele alugou um apartamento novo. Grande e em uma boa área, era bem caro. Emma acreditava que todo o seu dinheiro tinha sido gasto naquilo. Então, com raiva, ela pulou no rapaz e começou a bater nele. Ela prometeu a ele que ele seria seu saco de pancadas se ele gastasse seu dinheiro de forma tola.
e ela planeja manter sua palavra. No entanto, isso não durou muito. A garota se distraiu da surra devido à excitação evidente de Lissandra. Houve uma pausa estranha por alguns segundos. E então, ela se lançou sobre ele com vigor renovado. Eles foram distraídos dessa atividade emocionante pelo toque da campainha. A entrega havia chegado. Era uma cadeira cara que Lisander encomendou com o dinheiro que ganhou para pagar sua dívida com Emma. Além disso, ele sugeriu que ela fosse morar com ele, porque ela não levaria aquela cadeira para casa. Retornando ao jogo, Lisandro se viu em processo de meditação com o mestre. Ela lhe mostrou uma pílula de concentração de Ki, que poderia ajudá-lo a fazer um grande avanço, e disse que o jovem era realmente o mais talentoso de todos que ela conhecia. O jovem já havia estendido as mãos para aceitar o presente com gratidão. Mas a chefe da seita cerrou o punho. Para atingir um alto nível de cultivo, ele também precisava de experiência de combate, da qual não tinha até então. O jovem concordou com essa situação. Muito podia ser comprado ou obtido indiretamente, mas a experiência de combate só era adquirida em batalhas. Essa resposta aumentou o nível de favor, e cenas de melhora nas articulações já apareciam nos sonhos de Lisandro. Mas ele teve que afastar tais pensamentos. Ele não poderia se distrair com tais coisas se quisesse se tornar o cultivador mais forte. Esta pílula será dele somente quando ele completar uma missão difícil. Antes de começar a tarefa, ele recebeu o Sutra da Seita da Espada que todos os discípulos eram obrigados a estudar. Muitos já haviam aderido à seita, pois a missão do ferreiro não era a única maneira de fazer isso. Vanessa estava entre outras. Eles trocaram apenas algumas palavras quando Lisander se virou e foi embora, tendo muito o que fazer para conversar. Enquanto esperava na fila, ele estudou o Sutra. Por fim, o NPC se ofereceu para escolher uma missão. Era importante pegar o que ele podia suportar. Havia muitas opções, mas mesmo as mais complexas não pareciam as mais lucrativas. A escolha recaiu na missão infernal. Tarefas especiais dão recompensas especiais. Ele tinha que restaurar as técnicas secretas perdidas e, de alguma forma, sobreviver a esta missão. Lisandro conhecia a cidade e confiava em suas habilidades. A tagarelice da multidão também não abalou sua autoconfiança. E assim, na espada, o jovem deixou a aldeia dos recém-chegados e foi para a cidade vizinha para administrar justiça. Ele sabia onde procurar a chave para completar a missão. Várias beldades o receberam como um convidado de honra. Entretanto, Lisander estava interessado principalmente no arauto das 8 terras devastadas, que poderia dizer algo importante. Depois da apresentação, ele decidiu comprar notícias sobre o mesmo assassino chamado Chester, que precisava ser encontrado. Boas dicas exigiam muito dinheiro. O arauto compartilhou a informação de bom grado, aconselhando-o a procurar o homem na Torre das Flores. Além disso, Chester tinha um irmão mais velho que estava nos primeiros estágios de se tornar um líder, e era perigoso. O bordel, como esperado, era barulhento e alegre. Chester saiu cambaleando do estabelecimento, prometendo retornar em breve. Lisandro ficou atrás da coluna e observou o homem. Assim que se aprofundavam na floresta, o jovem imediatamente se revelou. Chester claramente não o considerou uma ameaça e atacou primeiro com confiança. Entretanto, seu oponente revelou-se mais forte do que parecia e simplesmente deu um passo para o lado, deixando o golpe passar. E então ele imediatamente revidou. O homem foi jogado para o lado como um boneco. Ele não conseguia entender como alguém com um nível de cultivo tão baixo poderia ter tanta força. De fato, depois de praticar o Sutra da Espada, todas as características aumentaram. Mas Lisandro comentou ironicamente: não é ele quem é forte, é seu oponente quem é fraco. Chester ficou furioso com essa declaração, e sua espada aumentou de tamanho, tornando-se como um raio ameaçador. O jovem simplesmente ativou o escudo espiritual que Nicole lhe havia dado. O golpe não lhe causou nenhum dano. Que coisa boa! Chester não esperava essa reviravolta. Mas ele não podia perder a face, então exigiu que entregassem o equipamento. E então talvez ele salvaria a vida de Lisander. Claro que ele não concordou, e então os golpes caíram sobre o jovem um após o outro. Mas nenhum deles atingiu o alvo. Tive que parar e recuar. Mas assim que Lisander levantou sua espada, Chester imediatamente sofreu danos significativos. Golpe após golpe, ele perdeu sua vitalidade. Suas estatísticas não eram muito boas, o que explicava por que a vitória veio tão fácil. Finalmente, a batalha terminou, e Lisander obteve a técnica secreta da Seita da Espada,
a qual ele havia buscado. Entretanto, de repente, uma luz roxa inundou a floresta. É realmente uma emboscada. A onda do golpe derrubou Lisandro e seu oponente, arrastou-os pelo chão e deixou uma vala. Foi o irmão de Chester, Laurie, quem veio ao resgate. Ele estava na fase inicial e era mais forte do que parecia antes. Apesar do perigo da situação, o homem não deixou de repreender seu irmão rebelde. Ele foi ordenado a sentar-se na Torre das Flores e não colocar a cabeça para fora. E se ele fosse deixado sozinho, o que aconteceria? As reclamações de Chester sobre o sermão de Lysander e Laurie foram interrompidas por Lysander, desferindo um golpe forte, acabando com seu oponente derrotado. Os tagarelas morrem primeiro, ele deveria ter sido mais cuidadoso. Agora era a vez de Laurie sentir o que significava perder. A autoadmiração de Lester foi interrompida. A lâmina o atingiu e, imediatamente, 220 pontos de saúde deixaram o jogador. As coisas estão ruins. Esse irmão mais velho acabou se revelando um oponente feroz. Lidar com ele será muito mais difícil do que com Chester. As espadas se cruzaram, tilintaram e lançaram faíscas. Lisandro começou a temer seriamente por sua vida. Mas ainda assim ele era muito mais experiente. Sim, o inimigo é forte, mas isso não significa que ele tenha todas as cartas na manga. Embora Chester tenha lutado com unhas e dentes, ele não poderia perder para um garoto no estágio de refinamento de Ki, seria uma pena. Outro golpe! Agora eu gostaria de ter um escudo de Jade, mas ainda faltam 15 minutos para ele ser restaurado. Não há tempo para esperar. Mas o inimigo ainda tinha técnicas não utilizadas. Sua figura se desintegrou em várias idênticas, cercando Lisandro. Ele já havia passado por isso no passado. À primeira vista, as figuras pareciam idênticas, mas, na verdade, o original pôde ser encontrado. Por exemplo, somente a verdadeira Laurie tinha olhos brilhantes. Foi justamente nele que o golpe foi desferido. Sua armadura foi perfurada e um golpe decisivo pôde ser desferido. 110 unidades de dano. Isso fez com que o inimigo literalmente explodisse de raiva, espalhando uma onda de energia ao seu redor. Lysander não conseguiu resistir a um ataque tão poderoso, e sua barra de saúde começou a diminuir. Todas as suas estatísticas caíram, e a vitória parecia estar ao alcance de Chester. Mas seu oponente tinha uma pílula de jade púrpura, que poderia ajudar na recuperação de saúde e aumentar as estatísticas. Ele não queria usá-la, agora sua vida estava em jogo. Então agora, graças à pílula, ele começou a se sentir muito mais forte. Mas por quanto tempo ele vai rir antes de ir para o inferno? Então, a saúde foi restaurada em 3.000 pontos. Mas a pílula acabou sendo muito boa. Mas todas essas coisas têm um efeito temporário, então não conte muito com elas. Mas já que está em vigor, é hora de atacar. Como ele pôde se tornar tão poderoso de repente? Chester decidiu que precisava se defender. Ele poderia esperar os efeitos do artefato passarem. Enquanto isso, Lisandro estava melhorando seu domínio da arte da esgrima, e a lâmina estava ficando mais afiada. Os golpes começaram a chover com uma velocidade assustadora, e a linha de saúde rapidamente começou a se mover para a esquerda. Ele deve ser alguém importante na seita da espada para ser tão bom. Não podemos deixá-lo ir. Ele usou o passo do vazio, uma de suas técnicas mais fortes, mas o inimigo desviou. Além disso, ele era capaz de atacar. A espada desenhava uma linha escarlate atrás da lâmina. Menos 466 pontos de saúde. Foi um golpe fatal. A missão infernal foi concluída. É hora de retornar à seita para receber a recompensa. Embora não, ainda há algo a fazer antes de partir. Ele completou a missão da seita pela primeira vez. Ele precisava comprar algo para o mestre. Nenhuma mulher resiste às joias. É necessário aumentar a simpatia do professor. Finalmente foi possível entregar a tarefa. O NPC ficou surpreso por ele ter conseguido, e tão rápido. A multidão não conseguia acreditar no que via. Ele realmente poderia ter completado uma missão que exigia pelo menos um nível avançado de refinamento de QI. Ele recebeu a recompensa principal e também 100 pedras espirituais de baixo grau. 100 pedras espirituais para uma tarefa. O resto nem sequer sonharia com tal coisa. Ele também ganhou pontos, que geralmente exigem que ele complete pelo menos 10 missões. Muitos queriam se juntar a ele e se ofereceram para recrutar discípulos, mas Lisandro não tinha tempo para conversas fiadas. Eu literalmente tive que fugir dos problemas. Os guardas o protegeram, proibindo que outros tocassem no discípulo da seita interna. No palácio, ele se ajoelhou diante de seu mestre.
Mas em vez de elogiá-lo, ela começou a repreendê-lo. Ele foi instruído a aceitar uma missão de nível difícil, não infernal. Por que você assumiu algo que não conseguia lidar? Ele percebeu seu erro, pois com sua morte, a seita poderia perder um gênio. A princípio, ele pensou que o nível do oponente era mais baixo. Então ousou assumir uma missão mais difícil. E com a ajuda da pílula, ele foi capaz de derrotar um oponente no nível fundação. Ele era realmente o aluno mais extraordinário. Então merecia um talismã que salvaria sua vida em caso de emergência. Uma coisa muito poderosa. Além disso, ela lhe deu uma pílula de acumulação de Gui. Além disso, ela recomendou que ele praticasse sua esgrima no pavilhão. Mas antes de partir, ele queria dar um presente. Era um grampo de cabelo comum. Embora quisesse comprar um espiritual, ele não tinha dinheiro suficiente para isso. Ela não disse nada, apenas me aconselhou a praticar mais e desapareceu. Ela está distante novamente. Talvez ele não tenha gostado do presente, mas então veio uma mensagem sobre um aumento no favor do mestre. Sim, valeu a pena. Temos que continuar com o mesmo espírito. Assim que ele saiu, ele viu uma grande explosão no território da seita. O que é isso? Lysander não se lembrava de nada disso. Acontece que era um dos anciões da seita da espada que estava tentando refinar algum tipo de pílula, e ele falhou novamente. Nesse sentido, ele propôs uma missão. Era necessário encontrar a erva do yin contínuo em um dia, derrotando o falcão espiritual. A maioria dos estudantes recusou. A missão era cara e difícil, exigia muito esforço e muito risco. Somente Lysander, como sempre, estava pronto para qualquer tarefa. Este velho era o alquimista mais poderoso da seita. Um bom relacionamento com ele o salvaria de muitos problemas. Ao cair da noite, ele chegou ao local desejado. Por experiência, Lysander sabia que os chefes geralmente apareciam em clareiras, o que significava que a águia tinha que ser procurada em algum lugar ali. Ouviu-se um barulho ali perto. Alguém mais já atacou o chefe! Sua barra de saúde estava pela metade, e parecia que todas essas pessoas eram da mesma guilda. Mais de uma dúzia de novatos não conseguiram derrotar um falcão. Que visão lamentável! Era hora de sair e salvar os pobres rapazes. Acontece que eram Vanessa e suas amigas, e elas ficaram felizes em conhecer Lysander. Como eles se conheciam, provavelmente seria fácil concordar que ele ficaria com o falcão. Outra garota apareceu, que já tinha ouvido falar do convidado. Vanessa lembrou que comprou as informações sobre o ferreiro dele. Entretanto, esse chefe não era menos importante para a Moon Shadow Guild. Bem, ele pode esperar. E nem mesmo amanhã, quando o falcão renascerá. As meninas provavelmente morrerão primeiro, deixando-o com uma presa meio morta. E agora ele está gritando com raiva renovada. As meninas que ele atacou mal conseguiam ficar de pé. Muitos deles já receberam golpes fatais. A barra de saúde caiu pela metade, o que significa que o falcão em breve liberará um pólen sufocante que reduzirá sua força física. Boa sorte aos jogadores confiantes demais. Não, pare de ouvir essa conversa. Precisamos nos concentrar no chefe. A garota de verde usou a técnica amarrar as mãos da terra imortal, envolvendo o falcão em tentáculos dourados. Então a técnica Prairie Lights entrou em ação. Pareceu até que funcionou. A saúde do falcão diminuiu claramente. A garota abriu as pernas resolutamente, pronta para lutar contra seu oponente enfurecido até o fim. Mas Lisandro sabia que isso só deixaria o falcão furioso. À medida que a energia vital diminui, a raiva e o poder de ataque aumentam. E agora, depois do aparente sucesso, os olhos do pássaro brilharam com fogo. Ele avançou em direção ao oponente. O bico se abriu e ficou claro que o falcão poderia literalmente comer a menina com o cajado. Em vez disso, o bico a atingiu no peito, reduzindo instantaneamente sua barra de saúde a quase nada. Ela voou para o lado com um grito. Lisandro também gritou, mas não de dor, mas aconselhando-a a recuar e não sacrificar sua vida. Ele ofereceu um acordo. Em troca de ajuda na batalha contra o falcão, eles dariam a erva do yin contínuo. As meninas não tiveram escolha a não ser concordar. Lysander começou a explicar. O falcão estava estranhamente irritado agora, e ela, com suas luzes, só o estava irritando mais. A garota de verde parecia envergonhada como uma colegial ao falar sobre seus erros e sua barra de saúde diminuindo. Enquanto dava instruções, Lisandro pegou a mão da garota para direcionar o golpe. Técnicas antigas foram aplicadas de forma diferente, tornando-se mais eficazes. Agora Vanessa poderia atacar o falcão sem medo de ser atingida.
A garota de verde ficou grata pela ajuda e surpresa com seu conhecimento. Uma voz desconhecida veio de algum lugar ao lado. A guilda dos demônios sangrentos havia aparecido, prometendo limpar este lugar. O jovem virou-se com desagrado. Que tipo de notícia era essa? As pessoas que apareceram realmente pareciam monstros, e eles reivindicaram o chefe, que quase foi derrotado pelos outros. Vanessa entendeu que eles não conseguiriam lidar com essa guilda. Eles já haviam entregado suas presas antes, mas agora, tendo perdido muitas garotas, claramente não podiam fazer nada. Entretanto, mesmo que perdessem, eles tinham que mostrar a força e o espírito de sua guilda. Mas se eles agora entrarem em uma nova batalha, o Falcão nunca será derrotado. Lysander entrou no jogo. Ele se ofereceu para acabar com o chefe e, em troca, pegar não apenas a erva yin contínua, mas também um dos itens que ele receberia após derrotar o chefe. As meninas concordaram rapidamente com a oferta e até conseguiram deixar algumas pessoas para ajudar. Mas ele não precisava disso. Não foi difícil acertar o chefe quase morto. O chefe da Guilda dos Demônios apenas riu com desprezo. Ninguém pode derrotar o Falcão sozinho. Mas eles vão lidar perfeitamente com as garotas da guilda inimiga. Enfraquecidas, mas orgulhosas, as meninas correram para o ataque para impedir que esses novatos tomassem posse de suas presas. Eles estavam confiantes na derrota, mas mesmo assim se lançaram nas espadas. Uma das lâminas perfurou impiedosamente o peito de um dos jogadores. As meninas mais fortes pressionaram as costas umas contra as outras. Elas estavam cercadas por todos os lados e não conseguiam lutar totalmente. Eles já estavam discutindo seus oponentes como mercadorias e gritando que deveriam ter ficado na vila dos recém-chegados e se mantido discretos. E essa multidão de demônios ainda dizia que as meninas precisavam aprender uma lição por sua insolência. O líder dessa gangue já estava se elogiando mentalmente pelo fato de que logo nos primeiros dias após o lançamento do servidor, ele foi capaz de destruir a guilda de outra pessoa quando um raio caiu acima dele. O que é isso? Outro aviso de assassinato? Sim, uma mensagem apareceu no céu informando que Lysander havia matado o chefe e recebido pontos e recompensas. Ele casualmente disse por cima do ombro que havia matado o Falcão e chamou Vanessa para dividir as recompensas. Havia um sorriso no rosto de Lysander, sugerindo que ele não tinha problemas em lidar com aquele pássaro assustador. A guilda Bloodfiend não conseguia acreditar no que via. Como ele pôde? Ele levou o chefe deles. A guilda correu para o ataque para eliminar o inimigo potencialmente perigoso como um todo. Lysander usou sua técnica favorita e simplesmente deu um passo para o lado, forçando seu oponente a passar. Havia desconfiança e medo estampados em seu rosto. Como assim? E embora não pudesse acreditar no que via, Lysander desferiu seu golpe tirando metade da barra de saúde do inimigo. Em sua vida passada, ele praticou por 9 anos. Ataques tão violentos não o atingiriam. Outro membro da guilda também ficou surpreso com o que aconteceu. E então foi atingido. Lysander fez isso desapaixonadamente e rapidamente. E agora uma sepultura cresceu no chão ao lado dele. Seu oponente foi derrotado. Só porque ele não causa problemas não significa que ele não deva ser temido. Mas os outros membros da guilda não pareciam ter aprendido a lição e correram para atacar novamente. E com o mesmo zelo eles voaram de volta, atacados pela espada cruel. Embora ele tivesse apenas um refinamento de ki intermediário, suas características não eram piores que as dos outros. Alguns minutos depois, já há uma dúzia de lápides a seus pés. O líder da guilda finalmente percebeu que não conseguiria lidar com isso, e ele e seus asseclas fugiram com o rabo entre as pernas e prometendo, de forma estereotipada, retornar. Lysander imediatamente se virou sem medo e finalmente prestou atenção nas garotas. Ele estava pronto, como combinado, para dar-lhes todo o equipamento, levando apenas a grama yin e um dos itens a seu critério. Embora estivessem prontos para dar tudo, ele se lembrou de que já havia tomado o saque deles uma vez e não aceitou a oferta. Então Vanessa ofereceu algo para a garota de verde. Lysander imediatamente recebeu uma mensagem sobre o depósito de uma grande quantia. Quem é essa Vanessa que gasta tanto dinheiro sem pestanejar? Por fim, a garota de verde se apresentou. Seu nome era Ana, e ela era a chefe da Guilda Sombra da Lua. Foi assim que começou o seu conhecimento. Ana. Por que lhe pareceu que esta não era a primeira vez que ouvia esse nome em tal contexto? A situação parecia muito familiar. Claro, ele a viu em uma vida passada. A garota era a segunda no ranking depois dele e também era filha do homem mais rico da cidade.
Era preciso agir rápido e aproveitar a aura de riqueza enquanto ainda havia tempo. Vanessa tossiu expressivamente, insinuando que era hora de se separarem. E como eles se davam tão bem? E no geral, acontece que Lysander simplesmente não gostava dela como menina. Assim que se despediram, Vanessa repreendeu Ana. O que ela via de bom nele? É óbvio que ele está tramando algo. Eles caminharam pela floresta, discutindo a recompensa que cada um dos membros da guilda receberia pela vitória. E não perceberam que estavam sendo observados. Era Samantha, a streamer mais popular do servidor. Ela colocou as mãos no coração, expressando admiração pelas ações do mestre Lysander. Além disso, ele é tão bonito. Está decidido. A partir deste momento, ela declara publicamente que ele é o atual mestre supremo e seu deus, seu ídolo. O público ficou terrivelmente indignado com isso. Por que diabos esse trapaceiro merece tanta atenção? O chefe da guilda Bloody Fiends ficou especialmente indignado. Esse novato matou seu povo e agora se tornou uma celebridade local? Se eles se encontrarem novamente no jogo, apenas um sairá vivo. Enquanto isso, Lysander levou a erva Yin ao ancião, completando a missão. Como recompensa, ele jogou-lhe uma pequena caixa. O jovem agarrou-a alegremente, já suspeitando que continha uma pílula de estatísticas que aumentaria as estatísticas do jogador. Contudo, seus negócios aqui não estavam encerrados. O ancião sabe a fórmula da pílula do encanto? Da última vez ele tentou fazer isso 99 vezes, e agora ele estava falando apenas da 10ª. Se você ajudá-los, eles terão um bom relacionamento. Casualmente, como se esse conhecimento não valesse nada, Lysander deu de ombros e disse que sim. Ele parecia ter lido sobre essa pílula em um livro antigo. Os olhos do ancião se arregalaram em choque quando o jovem nomeou os ingredientes certos nas proporções certas, sem uma única hesitação. De onde ele tirou tanto conhecimento? De qualquer forma, era preciso tentar. Então, eles corajosamente jogaram os ingredientes necessários no caldeirão. No início, parecia que ia explodir, mas o experimento foi um sucesso. O ancião entregou a pílula mágica resultante a Lisandro e seu favor aumentou para 20. Foi um presente muito generoso. Mesmo que soubesse a receita, o jovem não teria conseguido obter a pílula sozinho. Era necessário manter boas relações. Quem sabe que outras coisas raras ele pode ganhar? Ele precisava retornar rapidamente e usar essa pílula na mestra para aumentar seu favor. Entretanto, o ancião não estava pronto para deixar o talentoso jovem ir tão rapidamente. O alquimista ofereceu Lisandro para ser seu aprendiz. Entretanto, a conversa foi repentinamente interrompida pelo mestre. Quem quer tirar sua aluna? Lisandro empalideceu de horror. Que inoportuno! Ele não iria concordar. Ela não vai errar nada, vai? O mais velho já estava dando desculpas. Não, ele não levou ninguém. Ele só queria ensinar alquimia ao talentoso jovem. Parece que o mestre entendeu tudo corretamente e não está bravo. Mas ainda assim, ela deve lembrar que a seita carece, antes de tudo, de cultivadores poderosos, não de alquimistas. Mas não há necessidade de ficar chateado antes do tempo. Talvez um dia ele tenha as oportunidades de treinar Lysander. Ele ficou nervoso novamente. Por que o mestre estava olhando para ele daquele jeito? O ancião estava claramente satisfeito com as circunstâncias. Então ele os deixou, deixando-os cuidar de seus negócios e resolver as coisas sem ele. E a mestra chamou seu aluno descuidado para o salão da seita para conversar. O tom dela é estranho. Ela realmente quer acertar contas? A noite caiu sobre o mundo quando a execução começou. Já que ele está infeliz com seu professor, por que não mudá-lo? Oh não, afinal, ela entendeu tudo errado. Eu tive que me desculpar. Ele não quis dizer isso de jeito nenhum. E no geral ele estava muito arrependido. Ele era muito culpado. A culpa é toda dele. Ele deveria estar se concentrando no cultivo e não fazendo outras coisas. A mestra olhou pensativamente para o jovem, como se estivesse bastante satisfeita com suas explicações. Lysander observou isso, confiante de que estava no caminho certo. Ele gritou desesperadamente que seu mestre era o melhor professor, e também uma beleza celestial e gentil como um anjo. Por que ele deveria procurar outro mestre se ele já tem o melhor? O rosto da garota quase não mudou, mas o sinal de notificação tocou. A favorabilidade aumentou em 5 unidades. Ufa! Agora ele não precisa mais se preocupar em ser expulso. A mestra gentilmente disse que não repreenderia alguém que percebesse seu erro. Para consolidar seu sucesso, Lysander decidiu dar a ela uma das pílulas mais valiosas que possuía.
Era uma pílula de beleza rara. Entretanto, o mestre recusou o presente. Era muito caro. Então deixe que o aluno ficasse com o objeto para si. Como você pode ser tão arrogante? Não, ela deve aceitar, queira ela ou não. Então ele agarrou desesperadamente as mãos da menina, alegando que o ancião queria que a pílula acabasse nas mãos dela. E ele definitivamente aprenderá alquimia e fará outra para si. Finalmente o mestre sorriu. Sim, não há sorriso igual ao dela. Mesmo que sua beleza fabulosa não exigisse nenhuma pílula, ele ainda gostaria que essa coisa caísse nas mãos certas. Por fim, o mestre derreteu-se e aceitou o presente. Sua popularidade aumentou para 35. Nesse caso, ela, como professora, não pôde deixar de retribuir com algumas técnicas secretas de combate. Bem, é claro, quanto maior o favor, mais caros os presentes. Só restava agradecê-lo e prometer dominar com sucesso a arte marcial. E também, se você olhasse com atenção, você poderia notar que o mestre estava com o grampo no cabelo que ele tinha dado recentemente a ela. As técnicas dadas pelo mestre mostraram-se difíceis e muito poderosas. A espada estava firme em sua mão, prometendo vitória. Penas de fênix voavam em todas as direções, confirmando que ele havia dominado novos conhecimentos. Incrível! Se você colocar essa habilidade em leilão, poderá comprar um apartamento por esse valor. Seu treino foi interrompido pela campainha tocando. Nicole tinha chegado por algum motivo. Acontece que ela queria pedir ajuda. Ela tinha 3 tarefas não concluídas. Se ela não fizer o que precisa fazer, será punida, mas ela tem muito pouco tempo para lidar com a situação sozinha. Acontece que ela estava absorta em um romance novamente e simplesmente se esqueceu das missões. Além disso, ela também tinha a tarefa de destruir o demônio, para a qual precisava de um assistente. Lysander simplesmente tem que ajudá-la. O jovem assentiu com condescendência. Ela sempre cuidou dele e até lhe deu um pingente. Seria injusto deixá-la. A menina sorriu de alegria e seu favor aumentou. Juntos, eles partiram para a vila despreocupada, que estava envolta em luz esverdeada. Demônios invadiram esta vila e comeram todos os seus habitantes. Deve ter sido obra de um monge herege. A seita exigiu que o ocorrido fosse esclarecido e que informações fossem obtidas. O lugar por onde estavam passando era familiar para Lysander. No futuro, ele se tornaria a entrada para o reino de cristal da criança sangrenta. No centro da praça havia um poço brilhante. De repente, um uivo assustador foi ouvido vindo dele. O som foi seguido por um espírito furioso igualmente assustador. Para proteger seu companheiro, Nicole o empurrou para trás das costas. Ela deu um passo à frente corajosamente, não dando a ele a oportunidade de se colocar em risco. Mas havia muitos espíritos no poço, prontos para atacar. Um deles não seria assustador, mas sem... Parece que a vila inteira está aqui! Juntos, a garota e Lisandro avançaram para a batalha, ansiosos para descobrir o que estava acontecendo. Nicole jurou tirar a vida do demônio que matou pessoas inocentes. Ela se mostrou mais forte do que parecia. Lysander teve a impressão de que ela não precisava dele. Mas de repente a mão negra do espírito se estendeu sobre ela. Já percebendo que a tentativa era inútil, o jovem gritou: "Irmã, cuidado!" Mas não foi em vão. Ela conseguiu repelir o ataque com um golpe de espada. Nicole pareceu surpresa por ter conseguido resistir a um ataque tão forte e repentino. Houve uma explosão de risadas e uma figura masculina apareceu nas nuvens de fumaça, segurando algo parecido com uma bandeira na mão. O homem gritou ameaçadoramente que muito em breve eles, os discípulos da seita, iriam para o inferno. Lisandro percebeu imediatamente que a informação estava incorreta e que esse espírito estava no estágio do elixir dourado. Embora não, a julgar pela sua aura, ele tinha acabado de fazer um grande avanço. O monge até elogiou o jovem por sua perspicácia. E foi assim que aconteceu. E se ele transformar esses dois em espíritos, seu poder se tornará ainda maior. Nicole correu para frente, dizendo ao seu irmão para ficar para trás e não se meter em encrenca. Sua magia colidiu e se entrelaçou com a magia do monge. A garota estava completamente envolvida em um fluxo brilhante de poder roxo-violeta que alcançava o céu. Uau! Quando mestres desse nível lutam, é melhor que iniciantes no estágio de refinamento do que fiquem longe. Caso contrário, terão que começar de novo. Afinal, ela está se saindo muito bem sozinha. Quando algo passou voando por ela, Nicole olhou para trás. Deveríamos esperar uma pegadinha na situação atual?
Com certeza sim. Um pequeno pote de barro caiu no chão e quicou bem aos pés de Lisandro. A fumaça começou a sair da panela, e ficou claro que o monge queria invocar uma marionete demoníaca. Um bebê enorme nasceu com choro de bebê, chorando lágrimas de sangue e balançando sua longa língua. Que diabos é isso? A cabeça do bebê caiu para trás e sua língua, tendo ficado várias vezes maior, correu em direção a Nicole, que estava flutuando no céu. Lisandro não podia permitir isso. Sua missão era proteger a menina, e ele golpeou a espada diretamente naquela língua, causando grandes danos ao bebê. O espírito uivou, agitando o toco ensanguentado, e gritou que queria comer seu coração, seu fígado, tudo dele. Entretanto, Lysander não se assustou com o grito. Ele atacou novamente, reduzindo a barra de saúde a 0. Por fim, ele passou para o segundo estágio, o estágio do morcego sangrento. Seu grito abalou a mente e reduziu as habilidades em 30%. O principal agora é se acalmar. Inspire, expire, inspire. Era hora de usar a técnica que o mestre havia presenteado Lisandra algumas horas antes. A pena de fênix. Uma luz dourada atravessou o céu, destruindo uma multidão de morcegos. A armadura dos ratos não foi apenas perfurada, mas também desativada, e eles começaram a explodir um após o outro. Esse poder está mais de um nível além de todas as suas habilidades anteriores. Enquanto isso, Nicole quase atingiu o monge. Ele foi jogado no chão e ficou se debatendo miseravelmente. Mas ele claramente não tinha intenção de desistir. O poder desta irmã aparentemente fraca e doce não pode ser subestimado. Deitado no chão e percebendo que aquilo era uma derrota, o monge gritou que pelo menos os levaria consigo para o túmulo. Nicole ergueu sua espada pronta para se defender com vigor renovado. O monge liberou um pólen aparentemente inofensivo. Lysander sabia o que era e gritou desesperadamente, alertando sua irmã para não inalar a mistura. Porém, já era tarde demais, a menina não teve tempo de fechar a boca e o nariz e engoliu generosamente o pólen. Ele correu para pegá-la, que estava quase perdendo a consciência. Lysander perguntou preocupado se ela estava bem. Embora pudesse ver que não, ela não estava bem. Ela implorou que ele se virasse e não olhasse, e ele obedientemente o fez. Embora não fosse tão simples, o pólen despertava a luxúria, e Nicole provavelmente estava enfrentando tal magia pela primeira vez, então ela não sabia como lidar com isso. Seu favor cresceu, chegando quase a 100 em uma fração de segundo. Mas isso era apenas efeito do pólen. Era impossível ceder. Enquanto isso, Nicole sussurrou que se sentia terrivelmente estranha e que precisava da ajuda dele. Em determinado momento, ela levou a mão aos lábios dele, incapaz de resistir ao pólen. Foi um ponto de virada. Se ao menos ele pudesse passar a noite com Nicole. No entanto, ele a empurrou resolutamente, assustado pela força com que fez isso. Não, você não pode. Por uma noite com uma garota, ele não perderá o bom começo que teve nos últimos dias. Lembro-me que elixires antigos podiam ser obtidos deste antigo poço. Em seu estágio de cultivo, será difícil resistir ao conhecimento antigo armazenado ali e ao que o guarda. Mas ele não pode esperar mais. No fundo do poço, ele estava cercado por espíritos esverdeados, que, no entanto, ainda não o atacaram. Parecia que os ossos no chão eram os restos mortais dos moradores. Parecia assustador. De repente, um vento surgiu, quase apagando a tocha e causando danos a Lisandro. Era preciso resolver isso rápido, caso contrário não seria surpresa morrer. Algo brilhou ao lado, no topo da montanha de ossos. Provavelmente é disso que você precisa. Deve haver um elixir nesta garrafa que possa salvar Nicole. Determinado a superar o vento e quaisquer outros obstáculos, Lisandro correu para lá. Entretanto, de repente, um coágulo de relâmpagos pretos e roxos começou a crepitar e brilhar bem acima de sua cabeça. O jovem mal conseguiu ativar o escudo espiritual que o salvou. A força das trevas estava ficando mais forte e estava se tornando cada vez mais difícil combatê-la. Tínhamos que sair de lá enquanto ainda havia algo para levar. Afastando-se das paredes do poço, Lisandro correu para cima. A energia escura o seguiu de perto, quase acompanhando o ritmo. Ele se apressou o máximo que pôde, mas não ficou para trás. E não só não ficou para trás. A energia disparou desesperadamente e atingiu Lysander, tirando quase toda a sua força vital. Ele voou para fora do poço como uma boneca mole. Caindo em cima de Nicole, o jovem a abraçou, protegendo-a de um possível ataque e não permitindo que ela caísse no chão. Ela estava inconsciente.
e o sistema enviou uma notificação de que a penetração da energia Yin no corpo o levaria em breve ao mesmo estado. Lysander começou a despejar o elixir na boca dela enquanto tinha oportunidade. Porém, assim que terminou a tarefa, ele vomitou sangue. Uma mensagem vermelha assustadora apareceu. Você está à beira da morte. Ele realmente vai perder tudo agora? Então o elixir fez efeito e Nicole voltou a si. Abrindo os olhos, ela encontrou Lysander deitado em cima dela. O que é isso? Imagens perturbadoras do que eles poderiam ter feito sob a influência do pólen há algum tempo passaram por suas mentes. Ele realmente poderia fazer isso? Queimando de vergonha, ela se contorceu sob o corpo do jovem, gritando e tentando tirá-lo de cima dela. No final, ela conseguiu, e no final, a garota também o pressionou com uma mão pesada, tirando as últimas migalhas de força vital. Ela gritou e chorou. E Lysander ficou inconsciente e nem sabia que já havia se tornado culpado de alguma coisa. O favor da garota caiu a zero. No entanto, o brilho repentino da garrafa distraiu Nicole de sua autoflagelação e insultos. Era um elixir de restauração. Ela entendeu tudo errado? Cenas do que aconteceu passaram pela minha memória. Parece que ela estava realmente enganada. A menina começou a suar frio ao perceber isso. Bem, é claro, Lysander arriscou sua vida para salvá-la. Jogou-se neste poço terrível, cheio de energia negra, e ela... Nicole estendeu a mão para o jovem para observá-lo mais de perto. A pele das costas dele foi arrancada. Restaram apenas pedaços de suas roupas, mas não havia um arranhão nela. Lágrimas brotaram nos olhos da menina. Ele foi ferido lá, mas ela não apenas deixou de demonstrar a devida gratidão, como também desferiu um golpe, aproximando sua morte. Todos! Chega de autoflagelação, precisamos levá-lo para a seita. Lá, o vovô ajudará a lidar com os danos. Ela o carregou por todo o caminho, inclusive pelo interior do palácio, onde a multidão barulhenta não conseguia entender como Lysander se sentira honrado em ser tratado daquela forma pelo famoso NPC da seita. Claro que a menina não lhes deu atenção e apenas repetiu que tudo ficaria bem em breve. Os outros jogadores começaram a reconhecer o jovem. Parecia que ele era aquele que o mestre havia aceitado para treinamento. O aluno mais velho, Charles, estava especialmente bravo e invejoso. Logo, Lysander recuperou a razão em uma sala desconhecida. E onde ele está? Quanto tempo ele ficou inconsciente? E quem é que está ali no corredor? A aura desse homem era muito forte. Aparentemente, foi ele quem salvou Lysander após um poderoso ataque de energia Yin. Sentando-se, ele agradeceu ao homem por salvá-lo e prometeu não esquecer sua gentileza. No entanto, ele apenas acenou com a mão, recusando-se a aceitar a gratidão, e se apresentou. A atmosfera era mortal. Este é o avô de Nicole. E ele também é um ancião celestial. Você precisa segurar esses caras com mais força. Percebendo quem estava à sua frente, Lysander correu para expressar sua gratidão com ainda mais zelo. Entretanto, o ancião recusou a honra novamente, dessa vez de forma muito mais rude. Ele ameaçadoramente, como se Lisandro já fosse culpado de alguma coisa, ordenou que ele ficasse longe da neta e prometeu vingança se ele se aproveitasse dela. Isso me deu arrepios na espinha. Então melhorei o relacionamento. A conversa foi interrompida pela própria Nicole, muito incomodada com o tom. O avô prometeu não pressionar e ser mais gentil. O velho claramente amava a neta, e imediatamente acenou com a mão, alegando que eles estavam apenas tendo uma conversa agradável e que não havia nenhuma conversa sobre ameaças. Passando ameaçadoramente pelo avô, ela pareceu se iluminar quando se sentou ao lado de Lysander e perguntou como estavam seus ferimentos e como ele estava se sentindo. O olhar do ancião claramente significava que a morte estava mais próxima do que estivera no poço. Você deveria ter tomado cuidado com suas palavras. Então ele sorriu neutramente e disse que se sentia muito melhor agora, e estava grato a Nicole e seu avô pela ajuda. Ela corou envergonhada. O que ele está dizendo? Ela é que deveria agradecer. O ancião tossiu, insinuando claramente que ainda estava ali e desaprovava veementemente aqueles beijos. Então Lysander se afastou de Nicole com medo, surpreendendo-a com seu súbito esfriamento. Mas ela não deu importância a isso e mais uma vez o lembrou que se não fosse por ele, ela poderia ter perdido tanto a vida quanto a honra naquele poço. Além disso, ela entendeu errado alguma coisa naquela época. Mas ela lembra que ele é um verdadeiro cavalheiro. Tais elogios só fizeram com que Lisandro se encolhesse e rezasse para que ela calasse a boca logo. Só um pouquinho e o ancião não a mataria.
Por que ela está olhando para ele de forma tão estranha? A favorabilidade estava em 32 e depois caiu para zero. No entanto, o sistema gentilmente mostrou uma placa com uma mensagem que dizia: a favorabilidade de Nicole estava em 62, o que significava amor. Se as coisas continuarem assim, o relacionamento deles chegará a um novo patamar, sem nenhum pólen. Doces pensamentos foram interrompidos novamente pelo mais velho. Ele parecia ficar nervoso pelo simples fato de os jovens estarem olhando uns para os outros. Lisandro não resistiu e sugeriu que fossem em busca de ervas medicinais, já que seu avô tinha uma tosse muito forte. O ancião celestial não suportou mais a sedução de sua neta. Então ordenou que o jovem fosse caçar com ele, pegasse a caça e se perdesse em todas as direções. Juntos, eles foram ao Jardim das Feras Espirituais, de propriedade do avô de Nicole. Havia inesperadamente muitas coisas interessantes lá, especialmente feras mágicas de todos os tipos. Os olhos de Lysander ficaram arregalados. Quem escolher? Por alguma razão, o ancião ficou cauteloso e decidiu que o jovem não gostava de algo. Então não deixou de lembrá-lo severamente que, na verdade, seu jardim não era pior do que o da seita. Valeu a pena dizer que o jardim ficou realmente muito bonito, pois o homem ficou ainda mais irritado. Que velho orgulhoso, como posso me comunicar com ele? Talvez se ele gostar de você, você possa obter alguns privilégios incríveis. Ele decidiu dizer que tinha ouvido falar deste lugar e sabia que as bestas espirituais daqui eram distintas tanto pela quantidade quanto pela qualidade. No entanto, parece que ele ainda não viu uma única besta do reino da construção de fundações. O velho simplesmente explodiu de raiva em resposta a essa declaração. Ele arrastou o jovem pelo pescoço até as profundezas do jardim para provar que animais tão poderosos simplesmente tinham que ser alcançados. Ha! O plano funcionou. O velho arrogante não queria perder a face. Ele tinha tudo, desde o estágio de purificação até elixires dourados e muito mais. Você precisa avaliar sensatamente sua força ao escolher um animal, porque ele pode facilmente esmagar um cultivador descuidado. Nicole sussurrou. Que o animal mais forte do jardim estava no estágio espiritual, e o avô estava se gabando porque tinha medo de que rissem dele. O velho provavelmente ouviu isso porque corou e não olhou para a neta. Ele disse para eles não conversarem, mas escolherem um animal e se perderem. Ao contrário dos autoproclamados gênios, ele tinha muitas coisas para fazer. Nicole fez um lembrete de que ninguém deve ser mesquinho. Lysander é muito forte. Ele precisa de pelo menos uma fera com o estágio básico de construção. Ela pegou o jovem pelo cotovelo e o levou para o interior do jardim. O irmão dela não é um estranho. Ele merece um bom animal. Uau! Foi em vão que ele não prestou atenção ao desenvolvimento dos relacionamentos em sua vida passada. Acontece que é tão útil. A menina apontou para uma fera que estava em estágio básico de construção. Ela poderia ser usada tanto como animal de estimação quanto como montaria. Havia um macaco espiritual com características extraordinárias por perto. Mas no meio da explicação, um animal preto e branco com um rosto insatisfeito rolou até eles. Lysander se agachou e estendeu a mão para o pedaço fofo. Será que esse realmente é o mesmo comedor de ferro? As lendas dizem que esta poderosa fera era o corcel do deus das armas e se alimentava de ferro. Seu poder de luta era invencível. Lysander queria pegá-lo. Teria sido um grande sucesso. Entretanto, o velho agarrou o animal. Ele não tem muitos comedores de ferro para distribuir a torto e a direito. Além disso, este era apenas um bebê. Como posso doá-lo? Entretanto, Nicole não queria deixar as coisas daquele jeito. Então ela pegou o animal do seu avô e declarou que ele era perfeito para seu irmão. Ignorando a indignação do ancião, ela entregou o comedor de ferro ao jovem e disse que agora era sua besta espiritual. O avô correu em sua direção para levar o animal embora novamente. Bem, ele não podia simplesmente doar. Ele não podia. A garota imediatamente deu um passo à frente, cobrindo Lysander com seu corpo. O próprio avô lhe ensinou generosidade e gentileza desde a infância, e agora ele se comporta assim? Ela disse ao irmão para domar o animal rapidamente para que ninguém mais pudesse pegá-lo. Ele mordeu o dedo e espalhou sangue na testa do comedor de ferro, iniciando o ritual de domesticação. Pronto, não havia mais volta. O avô desistiu, colocando a mão na testa, cansado. É imediatamente óbvio que ela é neta dele. Enquanto isso, Lisandro entrou em contato espiritual com a besta. Ele conseguiu. Em sua mente,
Ele parecia descer à superfície do lago onde vivia a alma da fera. No topo de um penhasco, cercado por pedaços de metal, estava sentado um comedor de ferro. Ele estava extremamente insatisfeito. Esse garoto, no estágio de refinamento do Ki, queria uma fera tão poderosa para servi-lo? Deixe-o ir para o inferno. Entretanto, Lisandro sabia o que precisava ser feito. Ele prometeu levar o animal consigo aonde quer que fosse e alimentá-lo com iguarias. O devorador de ferro arrancou de um pedaço da lâmina da espada. Esse garoto realmente acha que tem coisas que ele ainda não tentou? No entanto, descobriu-se que sim. Por exemplo, há uma floresta de bambu onde cresce bambu doce. Interessante. O comedor de ferro nunca ouviu falar de tal coisa, muito menos experimentou. Lisandro continuou listando. No leste cresce uma fruta especial, cuja ingestão pode prolongar a vida por 100 anos. O devorador de ferro finalmente pulou do seu poleiro, implorando desesperadamente por silêncio. Ele estava com tanta fome que não suportava mais ouvir falar de comida. Lisander prometeu que poderia de fato alimentar sua fera com tudo isso se ela o seguisse. O contrato foi concluído. A fera foi domada. Sem xingar, ele parecia bem simpático e bem comportado. Isso é tudo. Ele definitivamente cuidará do seu novo animal de estimação. Ele tem muita saúde e bom poder de ataque. É um ótimo negócio. De repente, apareceu uma mensagem informando que uma atualização do sistema ocorreria em breve e levaria 24 horas. Da última vez, isso também aconteceu, mas muito depois. Por que está tão tarde dessa vez? Gostaria de saber o que a empresa está preparando. Talvez algo mais mude. Não havia tempo a perder antes do desligamento. Era necessário retornar à seita. Então Lysander se despediu de Nicole. Ela ficou chateada porque ele já estava indo embora e esperava um encontro rápido. Ao retornar ao seu novo apartamento, Lysander viu uma mensagem sobre o aniversário de seu primo que se aproximava. Ele se lembrava bem dessa garota. E as lembranças eram bastante tristes. O relacionamento entre suas famílias não era muito bom, mas eles frequentemente brincavam juntos. A menina sofria bullying na época porque usava aparelho e não conseguia se levantar sozinha. Ele sempre vinha em seu auxílio e corajosamente entrava em uma luta de um contra muitos. Ele gritava toda vez que, enquanto estivesse por perto, ninguém ousaria machucar sua irmãzinha. No entanto, ele estava sozinho todas as vezes, e havia muitos deles. E não é de se surpreender que tenham vencido. Ela sempre observava de lado, horrorizada com o que estava acontecendo, mas não podia fazer nada. No final, ele sempre era espancado até ficar irreconhecível. No entanto, isso os aproximou ainda mais. E ele corajosamente defendeu a garota em diversas ocasiões. Quando cresceram, eles se mudaram para cidades diferentes, mas Alice ainda ligava com frequência, iluminando sua vida nos dias sombrios que se seguiram à morte de seus pais. Ele pensou que ela estava apenas sendo legal com sua prima fofa. Mas então ele leu o diário dela e descobriu que ela estava apaixonada por ele. Em sua vida passada, ele estava apaixonado por outra garota e não prestou atenção a essa garota. Quando ele a encontrou novamente muitos anos depois, ela já estava casada. Mas logo após o casamento, ela cometeu suicídio devido à depressão. Agora, pensando melhor, ele percebeu que ela havia se distanciado dele depois daquele aniversário. Ele não deve cometer tais erros novamente. A menina parecia trabalhar em ginecologia. Logo ao entrar, ele encontrou uma maca nas mãos de médicos correndo para a unidade de terapia intensiva. Yanin, a presidente da empresa de navegação, inclinou-se sobre ele ansiosamente. Enquanto teve a oportunidade, Lysander tocou o peito do homem com os dedos. Ele poderia fazer algo para salvá-lo. E fez. Depois disso, o velho abriu os olhos e respirou convulsivamente. Se não fosse pelo jovem, ele não teria durado mais de 1 hora. A menina ficou simplesmente feliz com isso e não prestou atenção em nada, mas o médico olhou para Lysander em choque. Como ele fez isso? A maca foi levada para a UTI e Yanin correu até o jovem, prometendo pagar qualquer preço para salvá-lo, não importava como ele fizesse isso. No entanto, ele apenas disse que ajudou o homem a abrir seus chakras, prolongando um pouco sua vida. Embora na verdade tenha sido o elixir das 8 terras devastadas que o ajudou. Exausta, a garota se encostou em seu ombro. Ela não tinha mais a quem recorrer para obter apoio. O velho nasceu na época errada, assim como seus pais. Somente se tornando um deus no jogo ele poderia salvá-los. Depois de se acalmar,
A garota lhe entregou um cartão com uma pequena quantia em dinheiro e seu cartão de visita. Ela prometeu ajudar com qualquer problema. Estava claro que Yanin era muito, muito rico. Olhando para o relógio, ele pensou que sua irmã já devia ter terminado o trabalho. Por fim, a moça do roupão saiu do departamento ginecológico para encontrá-lo. Ele ficou feliz em conhecê-la, especialmente considerando que havia perdido sua irmã em uma vida passada. Ele correu para abraçá-la, dizendo que sentia falta dela. Para a garota, isso era surpreendente, mas ele não conseguia resistir aos seus sentimentos. Alice levou o jovem para seu apartamento. Estava escuro lá, e algumas caixas estavam empilhadas contra as paredes. Ela disse que estava alugando o apartamento por causa do preço baixo e da proximidade do hospital. Acontece que ela viveu muito mal, mas mesmo assim transferiu dinheiro para ele naquela vida. Ela poderia viver melhor. Enquanto ele pensava nisso, ela o mandou para o chuveiro e disse para ele pegar algumas roupas no armário. Ele pensou em levar uma das camisetas grandes da irmã, mas havia muitas roupas masculinas lá. Alice sorriu. Ela comprou essas coisas quando foi às compras e queria dá-las a ele. Que gentileza da parte dela. Ao sair do chuveiro, ele encontrou uma mesa posta com seus pratos favoritos. Assim que ele se sentou, Alice imediatamente se ofereceu para transferir dinheiro. Seu salário chegaria em breve, e a educação dele não era barata. No entanto, ele rapidamente interceptou a mão dela, não permitindo que ela fizesse a transferência. Ele garantiu que tinha o suficiente, embora ela não acreditasse. De onde um estudante tiraria dinheiro? Como prova, ele próprio transferiu uma grande quantia de dinheiro para ela. Alice ficou surpresa e assustada. Ele estaria envolvido em algo criminoso. Lysander declarou presunçosamente que havia conquistado tudo isso nas 8 terras devastadas. Ele prometeu ajudar a irmã a partir de agora, porque agora ele tem o suficiente para tudo. Ela sempre o ajudou. Agora era a vez dele. Ela tentou reanimá-la, mas ele a lembrou com ressentimento. Eles são uma família. Por que ela o trata assim? Ele colocou um pedaço saboroso no prato dela e disse para ela não inventar nenhuma besteira no futuro. No final da noite, ela o colocou na cama e foi para o sofá, embora Lysander tenha sugerido que eles deitassem juntos na cama. Quando ele tentou ir até o sofá, a garota o empurrou em direção à cama com uma força inesperada. Para onde ele iria com aquela altura no sofá? Deitado na cama, ele não conseguia dormir. A cama e o travesseiro tinham o cheiro da minha irmã e, junto com meus pensamentos, me impediam de dormir. A menina também estava deitada sem dormir no sofá, iluminada pela lua. Finalmente ele se levantou e caminhou em direção a ela. Do nada, ele pediu que ela desistisse. Alice recusou imediatamente. Se ele estava tentando dizer que a apoiaria, então ela recusou. Mas ele pelo menos sugeriu mudar de emprego. Afinal, ela trabalha tão longe dele que ele sente falta dela. A menina se virou envergonhada. Por que ele estava dizendo coisas tão ambíguas? Lysander impulsivamente sugeriu que ela tentasse se juntar a ele nos 8 desertos. Um pouco mais tarde, enquanto trabalhava, Alice pensou: por que ele diria isso? Talvez realmente seja melhor assim? Aqui, a atmosfera mudou repentinamente para festiva. A doutora Tel, com um enorme buquê, e outros funcionários entraram na sala, parabenizando-a e convidando-a para um restaurante caro. Ela pegou o buquê timidamente e murmurou que deveria pagar tudo sozinha, principalmente considerando o quão caro era o restaurante. Entretanto, Tel se inclinou em sua direção e sussurrou que ela sabia de seus sentimentos e não deveria rejeitar seus avanços. Ele planejava finalmente ganhar o favor dela e se aproximar dela. Para isso, ele não se importaria em pagar muito dinheiro. De repente, Lysander irrompeu na atmosfera festiva, girando casualmente as chaves no dedo. Chaves para uma Ferrari? Ele não é de uma família pobre? O jovem estendeu a mão casualmente ao doutor. Tel, cumprimentando-o como se estivesse genuinamente feliz em conhecê-lo. Vamos ver qual é o seu plano real. De fato, um carro caro estava esperando na saída. Todos ficaram encantados e ninguém ousou tocá-lo, com medo de não pagar nem por um arranhão. Eu me pergunto de onde ele tirou tanto dinheiro. Será que ele vai pagar por esse show? Sem expressar esses pensamentos, Theo olhou nos olhos de Lysander e se ofereceu para ligar e pagar um táxi. Não haveria espaço suficiente para todos na Ferrari. As meninas sorriram de alegria. O Dr. Theo é tão generoso. Entretanto, Lysander já cuidou de tudo. O transporte já chegou.
Num estalar de dedos, um ônibus alugado parou na entrada. Ele mesmo assumiu o volante, embora o carro não fosse seu. Ele o comprou de presente para sua irmã. Com um sorriso, o jovem disse que não pouparia dinheiro algum para Alice e que estava esperando que ela fosse dispensada para poder deixar todo o seu dinheiro com ela para a guarda. Quando chegaram lá, Theo olhou para Lysander com desdém e pensou que aquele caipira estava, obviamente, em um lugar tão caro pela primeira vez, já que estava olhando ao redor daquele jeito. No entanto, o jovem perguntou, apontando para cima, se o quarto estava reservado no último andar. Era de lá que se abria uma vista magnífica da cidade. Theo riu nervosamente e disse que Lysander não estava errado. Embora na realidade ele planejasse pagar por um salão no segundo andar, porque quanto mais alto, mais caro. Certo, para pegar Alice, ele está disposto a gastar dinheiro. No final, tudo compensa de uma forma ou de outra. Sentada à mesa, a própria menina sorriu nervosamente e pensou no que agora devia a Theo. Ela garantiu a si mesma que encontraria uma maneira de retribuí-lo. Enquanto isso, Lisandro e o médico trocavam gentilezas hipócritas. O jovem rebateu ataques relacionados à sua renda. Ao ouvir a resposta de que o carro era apenas um presente para sua querida irmã, o homem riu aliviado. Ele achava que havia uma renda incompreensível ali, mas isso era apenas ilusão. Nesse aceno, Theo bateu palmas, chamando a garçonete com vinho. Uma linda moça se aproximou, segurando uma bandeja com uma garrafa do melhor vinho que o estabelecimento tinha. Theo disse que não tinha planejado beber hoje, mas como era aniversário de Alice, Lisandro levou o copo à boca, mas não bebeu. O que estava acontecendo não inspirava nenhuma confiança. Claramente havia algo errado com o vinho. Então ele colocou o copo na mesa sem nem mesmo tomar um gole. Em vez disso, ele se levantou e disse adeus. Precisava devolver o ônibus alugado. Enquanto isso, Theo se levantou e fez o primeiro brinde para Alice. Não demorou muito para que todos os funcionários, meio adormecidos, caíssem sobre a mesa. O médico não estava bebendo, então ele conseguiu se aproximar da garota ameaçadoramente, sem hesitar em dizer em voz alta que finalmente conseguiria colocar seu plano em prática. Ignorando a fraca resistência dela, ele pegou a garota nos braços e a carregou para o quarto. Depois de deitar a garota na cama, ele levantou a camiseta dela e tirou fotos. Ela deve pagar todo o dinheiro gasto nas férias. Ela é tão meiga e tímida. Ela claramente não irá à polícia, então ele tirará mais fotos e vídeos, e então se casará com ela e poderá brincar com ela o quanto quiser. De repente, a porta se abriu e Lysander irrompeu no quarto. Theo se virou em pânico. Por que ele voltou? Não houve resposta, mas um punho imediatamente atingiu o rosto do médico. Além disso, os funcionários do restaurante correram para a sala em resposta ao barulho. Ignorando-os, Lysander derrotou Theo. Depois de bater nele uma última vez, ele disse aos funcionários que o homem havia dado algo para eles beberem e havia assediado a garota. Eles não conseguiam acreditar. Contudo, Lysander tinha provas. O próprio Theo irá confessar ou devo arrastá-lo para cá? O homem reclamou que iria sozinho e, honestamente, arrastou-se até a delegacia sob escolta. Lisandro tomou sua irmã nos braços, salvando-a desse inferno. Ela chorou e agradeceu pela ajuda. Tinha sido um dia difícil, e ele deu um suspiro de alívio quando chegou em casa. Ao se despedir da menina, ele disse para ela se cuidar. Foi uma pena dizer adeus, mas ele não pôde deixar de retornar ao jogo após a atualização. O jovem colocou os óculos e mergulhou no sistema. Lá ele se materializou, flagrando-se em ato de praticar. Todas as suas estatísticas foram aumentadas em 10, e sua saúde e mana foram aumentadas em 1000. O jogo deu muito a ele depois da atualização. Lysander colocou o anel para ver as coisas que ele havia conseguido ao domar o comedor de ferro. Todos os presentes acabaram sendo úteis e valiosos, e agora ele tinha coisas importantes a fazer. Embora ainda não tivesse chegado à fase de lançar as bases, era preciso arrecadar recursos antecipadamente. Ele acordou sua fera para irem juntos em busca. Porém, ele não demonstrou nenhum entusiasmo. Estava com fome. Lisandro se recusou a alimentá-lo com iguarias, e até disse que não havia prometido nada parecido, mas, em resposta, a lealdade do animal de estimação caiu para 90. O jovem ficou horrorizado. Como isso pôde acontecer? Ele esqueceu completamente que animais de estimação têm uma escala de lealdade. Não se deve deixar que ele afunde, caso contrário a fera deixará de ouvi-lo e poderá até mesmo se levantar. Ele rapidamente deu um tapinha na cabeça do comedor de ferro e disse que, na verdade, só o havia acordado para o almoço.
A atualização mais importante do sistema foram as masmorras, cada uma delas correlacionada à dificuldade das missões, de fácil a extremamente difícil. Primeiro tivemos que limpar Nightmare, o primeiro deles. Mas a descida não foi tranquila. Outros discípulos da seita já o esperavam lá embaixo, e claramente não estavam de bom humor.